Você quer meu dinheiro, disse o milionário. Mas quando sua secretária engravidou, ele desmaiou, porque a verdade que o médico contou mudou tudo para sempre. O ar-condicionado do escritório zumbia em um ritmo constante, criando uma atmosfera gelada que combinava perfeitamente com a personalidade de seu ocupante. Ricardo Monteiro ajustou o punho da camisa social italiana enquanto observava a movimentação da Avenida Paulista através dos vidros blindados do 35º andar. São Paulo fervilhava lá embaixo, como um formigueiro incansável, mas daquela altura tudo parecia pequeno e controlável, exatamente como ele gostava. A porta do escritório se abriu com um leve toque e Marina Santos entrou carregando uma pasta de documentos e uma xícara de café. Seus passos eram firmes e silenciosos sobre o mármore italiano, uma habilidade que ela havia desenvolvido nos 3 anos trabalhando como secretária executiva de Ricardo. Ele nem sequer se virou para cumprimentá-la. Os contratos da obra de Alphaville estão prontos para sua assinatura, Sr. Monteiro, disse Marina, colocando os papéis sobre a mesa de mogno. E o advogado da construtora rival ligou novamente. Parece que eles estão dispostos a negociar. Ricardo finalmente se virou, seus olhos cinzentos varrendo rapidamente o rosto dela antes de se fixarem nos documentos. Marina já havia se acostumado com aquele olhar analítico, como se ele estivesse constantemente avaliando as intenções de todos ao seu redor. Aos 38 anos, Ricardo era indiscutivelmente atraente. Alto, cabelos escuros penteados com precisão, maxilar definido e um porte que emanava autoridade. Mas havia algo frio em sua postura, uma barreira invisível que ele mantinha entre si e o mundo. Eles podem esperar, respondeu com a voz grave e controlada. Quando alguém quer negociar depois de tentar me derrubar no mercado por 2 anos, é porque está desesperado. E pessoas desesperadas fazem acordos ruins para elas e bons para mim. Marina assentiu, fazendo anotações em seu tablet. Ela aprendera a não questionar as decisões empresariais de Ricardo. O homem tinha um instinto apurado para negócios que o havia transformado no proprietário de uma das construtoras mais respeitadas de São Paulo. Mas às vezes, ela se perguntava se toda aquela desconfiança se estendia também à vida pessoal dele. Há mais alguma coisa, senhor? Perguntou, preparando-se para sair. Na verdade, sim. Ricardo se aproximou da mesa, seus dedos tamborilando ritmicamente sobre a superfície. Recebi um convite para a inauguração do novo shopping na Zona Sul. Preciso de alguém para me acompanhar. Marina franziu a testa ligeiramente. Devo contactar alguma das suas conhecidas. Um sorriso cínico curvou os lábios de Ricardo. Era assim que Marina se referia às mulheres que ocasionalmente apareciam em sua vida. Suas conhecidas. Nunca namoradas, nunca relacionamentos sérios. Apenas encontros casuais com socialites, modelos ou empresárias que, invariavelmente, demonstravam mais interesse em sua conta bancária do que em sua personalidade. Não, disse ele, surpreendendo a si mesmo. Você vai comigo. Marina piscou, claramente surpresa. Eu? Mas, Sr. Monteiro, eu sou sua secretária. E uma das poucas pessoas em que confio para não me envergonhar publicamente ou tentar roubar minha carteira durante o evento. A resposta saiu mais ácida do que ele pretendia, mas era a verdade. É um evento de negócios disfarçado de inauguração. Preciso de alguém inteligente ao meu lado, não de uma boneca que só sabe falar de maquiagem e viagens para Miami. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Marina o encarou por um momento, e Ricardo se perguntou o que ela estaria pensando. Diferentemente das outras mulheres com quem ele interagia, Marina nunca tentava impressioná-lo com sorrisos forçados ou elogios excessivos. Ela era genuína, eficiente e, acima de tudo, parecia completamente imune ao seu charme ou à sua fortuna. Está bem, concordou finalmente. Que tipo de evento é? Para que eu saiba como me vestir. Coquetel elegante. Nada muito formal, mas... Bem, você sabe como é esse meio. Ricardo hesitou. Se precisar comprar algo adequado, use o cartão corporativo. Considere parte do trabalho. Marina balançou a cabeça. Tenho algo apropriado, obrigada. A que horas devo estar pronta? Às 7. Meu motorista vai buscá-la. Ela assentiu e se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Senhor Monteiro?
Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que eu? Digo, por que não uma das suas conhecidas habituais? Ricardo a estudou por um momento. Marina tinha cabelos castanhos lisos, que sempre prendia em um coque discreto, olhos verdes expressivos e um rosto que, embora bonito, nunca recebia mais maquiagem do que o necessário. Ela usava ternos bem cortados, mas simples, nada que chamasse atenção desnecessária. Tudo nela transmitia profissionalismo e seriedade. Por quê? Disse ele lentamente. Você é a única pessoa que conheço que nunca me perguntou quanto dinheiro eu tenho na conta. Marina sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. É porque eu já sei. Faço sua contabilidade pessoal, lembra? E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Monteiro se pegou sorrindo de volta. O shopping center, recém-inaugurado, brilhava como um palácio de cristal no coração da zona sul paulistana. Luzes douradas refletiam nas fachadas de vidro, enquanto carros de luxo formavam uma procissão lenta na entrada do estacionamento VIP. Ricardo ajustou a gravata no banco traseiro da Mercedes, observando o movimento através da janela fumê. Chegamos, Sr. Monteiro, anunciou Carlos, seu motorista há mais de 5 anos. Obrigado, Carlos. Pode ir buscar a Marina no endereço que lhe passei. 45 minutos depois, Ricardo aguardava no lobby do hotel quando viu Marina descendo as escadas da recepção. Por um momento, ele se esqueceu de respirar. Ela vestia um vestido azul marinho de corte elegante, que realçava sua silhueta sem ser vulgar, sapatos de salto médio, e havia soltado os cabelos, que caíam em ondas suaves sobre os ombros. O mais impressionante, porém, era sua postura, confiante e natural, como se pertencesse àquele ambiente. Desculpe a demora, disse ela, aproximando-se. O trânsito estava terrível na Vila Madalena. Sem problema. Ricardo ofereceu o braço. Está linda. Marina corou ligeiramente. Obrigada. E obrigada por me incluir nisto. Eles entraram no shopping sob o flash de fotógrafos e o burburinho de conversas em múltiplas línguas. O evento reunia a nata da sociedade paulistana. Empresários, políticos, artistas e socialites circulavam pelo ambiente climatizado, taças de champanhe nas mãos e sorrisos perfeitamente ensaiados nos rostos. Ricardo, que bom te ver aqui. A voz estridente de Fernanda Cavalcante ecoou acima da música ambiente. A socialite de 35 anos se aproximou balançando excessivamente os quadris, seus olhos azuis grudados em Ricardo como um radar. Estava morrendo de saudades. Ricardo forçou um sorriso educado. Fernanda, como vai? Ótima. Acabei de voltar de Paris. Compras, você sabe como é. Ela riu de forma artificial antes de notar Marina ao lado dele. Ah, e quem é sua acompanhante? Marina Santos, minha secretária executiva, respondeu Ricardo, percebendo como os olhos de Fernanda imediatamente perderam o interesse. Que interessante, disse Fernanda com um sorriso condescendente. Bem, Ricardo, quando quiser uma companhia mais adequada para esses eventos, você sabe onde me encontrar. Ela tocou o braço dele de forma possessiva antes de se afastar. Marina manteve a expressão neutra, mas Ricardo notou a tensão em seus ombros. Ignore ela, murmurou ele enquanto se dirigiam ao bar. Fernanda é complicada. Ela é uma das suas conhecidas? Perguntou Marina, aceitando uma taça de champanhe. Era. Passado. Ricardo bebeu um gole do uísque. Fernanda acha que nossos 3 encontros constituíam um relacionamento sério. E não constituíam? Marina, se eu te disser que ela uma vez me perguntou se poderia redecorar minha cobertura no 2º encontro, você entenderia o tipo de interesse que ela tinha em mim? Marina quase se engasgou com o champanhe, rindo baixinho. Sério? Juro. E no 3º encontro sugeriu que eu deveria comprar uma casa de praia em Búzios, no nome dela, para investimento. Ricardo balançou a cabeça. É sempre assim, sempre. Eles caminharam pelo evento. Ricardo cumprimentando conhecidos e apresentando Marina como sua acompanhante. Ela se mostrou surpreendentemente à vontade, conversando inteligentemente sobre arquitetura com um grupo de investidores e fazendo perguntas pertinentes sobre o projeto do shopping. Ela é impressionante, comentou João Silveira, um dos maiores empresários do ramo imobiliário, quando Marina se afastou para ir ao banheiro. Inteligente, elegante e claramente não está aqui pelo seu dinheiro. Como assim?
Ricardo franziu a testa. Ora, Ricardo, qualquer idiota consegue ver que ela trabalha com você há tempo suficiente para conhecer sua personalidade, não apenas sua conta bancária. E pelo jeito que vocês interagem, João sorriu. É diferente das outras. Ricardo observou Marina conversando com a esposa de um político, gesticulando animadamente enquanto explicava algo sobre sustentabilidade na construção civil. Ela estava genuinamente interessada na conversa, não fingindo atenção, enquanto procurava uma oportunidade de impressionar alguém importante. Ela é minha secretária, João. E daí? Algumas das melhores histórias de amor começaram assim. João deu um tapinha no ombro de Ricardo. Você não é mais aquele garoto ferido pelo divórcio. Talvez seja a hora de dar uma chance real para alguém. O comentário incomodou Ricardo mais do que ele gostaria de admitir. Marina retornou alguns minutos depois, encontrando-o visivelmente pensativo. Está tudo bem? Perguntou ela. Sim. Quer sair daqui? Acho que já cumprimos nosso papel social. Eles deixaram o evento e Ricardo sugeriu jantar em um pequeno restaurante italiano que conhecia nos Jardins. O lugar era íntimo, longe dos holofotes e das conversas superficiais dos eventos sociais. Durante o jantar conversaram sobre cinema, viagens dos sonhos, e Marina contou histórias da sua infância em Poços de Caldas que fizeram Ricardo rir genuinamente. Minha mãe sempre dizia que eu era teimosa demais para o meu próprio bem, disse Marina rindo. Quando decidi vir para São Paulo, ela chorou por uma semana. Dizia que a cidade grande ia me engolir. E engoliu? Não, mas quase. Marina girou o vinho na taça. Os primeiros anos foram difíceis. Dividia apartamento com 3 pessoas, trabalhava em 2 empregos, mas valeu a pena. Por que veio? Queria algo mais. Oportunidades que não existiam numa cidade pequena. Ela o encarou. E você? Sempre quis ser empresário? Ricardo hesitou. Raramente falava sobre sua história pessoal, mas algo na presença de Marina o fazia querer compartilhar. Meu pai era pedreiro. Morreu quando eu tinha 15 anos. Acidente de trabalho numa obra mal administrada. Jurei que nunca deixaria que isso acontecesse com os funcionários da minha empresa. Ele pausou. E que nunca seria pobre novamente. É por isso que desconfia de todo mundo? A pergunta era direta, sem rodeios. Ricardo apreciou a honestidade. Talvez. Ou talvez seja porque minha ex-esposa me deixou no dia em que descobriu que eu havia perdido metade do patrimônio numa crise econômica. Ela não esperou para ver se eu conseguiria recuperar. Simplesmente desapareceu com o personal trainer. Marina estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a dele. Sinto muito. Era um gesto simples, mas Ricardo sentiu uma eletricidade percorrer seu corpo. Quando foi a última vez que alguém havia demonstrado empatia genuína por ele? Eles voltaram para o apartamento de Marina em silêncio confortável. Quando chegaram ao prédio simples, mas bem cuidado na Vila Madalena, Ricardo desceu do carro para acompanhá-la até a porta. Obrigada pela noite, disse ela, procurando as chaves na bolsa. Foi diferente. Diferente como? Gostosa. Marina sorriu. Há quanto tempo você não se diverte de verdade? Ricardo se deu conta de que não conseguia se lembrar. Eles ficaram parados na porta, o ar carregado de uma tensão que nenhum dos dois queria nomear. Marina levantou o rosto para ele, e Ricardo se viu inclinando-se lentamente. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando terreno desconhecido. Mas então Marina entrelaçou os dedos nos cabelos dele, e todo o autocontrole de Ricardo desmoronou. Marina, murmurou ele contra os lábios dela. Eu sei, sussurrou ela. Eu sei que isso complica tudo, mas quer que eu suba? Ela o encarou por um longo momento antes de assentir. A luz dourada do amanhecer filtrava pelas cortinas simples do quarto de Marina, criando padrões suaves sobre os lençóis amarrotados. Ricardo despertou lentamente, sentindo o perfume delicado de jasmim que emanava dos cabelos dela. Marina dormia profundamente ao seu lado, o rosto relaxado e sereno, tão diferente da expressão profissional que ela mantinha no escritório. Por um momento, Ricardo simplesmente observou. Quando foi a última vez que havia acordado ao lado de alguém e se sentido em paz? Não conseguia se lembrar. Geralmente ele saía antes do amanhecer, ou inventava uma desculpa qualquer para evitar a intimidade matinal. Mas ali, naquele apartamento pequeno e acolhedor,
Decorado com plantas e fotografias de família, ele se sentia estranhamente em casa. O celular vibrou na mesa de cabeceira, trazendo-o de volta à realidade. 7 mensagens perdidas e 4 chamadas não atendidas. A primeira reunião do dia seria às 9 da manhã, e ele ainda estava onde não deveria estar. Marina se mexeu, abrindo os olhos lentamente. Quando o viu ao seu lado, um sorriso tímido curvou seus lábios. "Bom dia", sussurrou ela, a voz rouca de sono. "Bom dia." Ricardo afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. "Dormiu bem?" "Melhor do que há muito tempo." Marina se espreguiçou, notando o celular dele piscando. "Precisa ir?" "Tenho uma reunião às 9. Ele hesitou, uma parte dele querendo cancelar todos os compromissos e ficar ali. "Mas posso remarcar?" "Não." Marina sentou-se na cama, puxando o lençol para cobrir-se. "Você tem responsabilidades. Nós dois temos." A realidade da situação começou a se infiltrar no ambiente. Eles eram chefe e secretária. Havia cruzado uma linha que poderia complicar tudo: a carreira dela, a reputação profissional de ambos, a dinâmica do escritório. "Marina, sobre ontem à noite", começou ele. "Não se arrependa", interrompeu ela suavemente. "Por favor, foi real. Não foi um erro." Ricardo a encarou, procurando sinais de interesse financeiro ou manipulação em seus olhos, mas só encontrou sinceridade e uma vulnerabilidade que o desarmou completamente. "Não me arrependo", admitiu. "Mas isso muda as coisas." "Sim, muda." Marina se levantou, enrolando-se no lençol enquanto caminhava até a janela. "A questão é, o que fazemos agora?" Eles se vestiram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Marina preparou café enquanto Ricardo ajeitava a gravata, ambos navegando pela nova realidade com cuidado. A familiaridade do ritual matinal contrastava com a tensão não resolvida entre eles. "Vou trabalhar normalmente hoje", disse Marina, enquanto ele se preparava para sair. "Como sempre." "E depois do trabalho?" A pergunta saiu antes que ele pudesse se controlar. Marina o estudou por um momento. "Depois do trabalho, veremos." Ricardo assentiu, inclinando-se para beijá-la brevemente. Era um gesto natural, íntimo, que o surpreendeu pela facilidade com que aconteceu. No caminho para o escritório, ele tentou organizar os pensamentos. Em 15 anos de vida profissional após o divórcio, jamais havia se envolvido com uma funcionária. Sabia os riscos, as complicações legais e pessoais. Mas Marina não era apenas uma funcionária. Era a única pessoa em quem ele confiava completamente. Chegando ao prédio comercial, Ricardo tomou o elevador executivo, tentando voltar ao modo profissional. Mas quando as portas se abriram no 35º andar e ele viu Marina já em sua mesa, organizando a agenda do dia, sentiu o estômago apertar de uma forma completamente nova. "Bom dia, Sr. Monteiro", cumprimentou ela formalmente, mas seus olhos encontraram os dele por um segundo a mais do que o usual. "Bom dia, Marina. Como está na agenda hoje?" "Reunião com a construtora Almeida às 9, apresentação do projeto residencial às 11 e almoço com os investidores japoneses ao meio-dia." Ela consultou o tablet eficientemente. "À tarde, temos a vistoria na obra da Vila Olímpia e a videoconferência com os arquitetos do Rio. Tudo normal, profissional." Mas Ricardo notou o leve rubor em suas bochechas quando ela lhe entregou os documentos, seus dedos se tocando brevemente. A manhã transcorreu sem incidentes. Marina se comportou com sua eficiência habitual, mas Ricardo se pegou observando cada movimento dela, a forma como prendia os cabelos quando se concentrava, como mordia levemente o lábio inferior ao revisar contratos, o jeito gracioso com que atendia telefones. Durante o almoço com os investidores japoneses, Ricardo estava distraído. Normalmente ele ficaria totalmente focado em negócios de tal magnitude, mas sua mente continuava voltando para amanhã, para o sorriso de Marina, para a sensação de acordar ao lado dela. "Monteiro-san parece preocupado", observou Takeshi Yamamoto, o investidor principal. "Há algum problema com o projeto?" Não, apenas questões pessoais", admitiu Ricardo, surpreendendo-se com a honestidade. Yamamoto sorriu. "Ah, questões do coração. Muito importante para o equilíbrio de um homem bem-sucedido."
Ao retornar ao escritório, Ricardo encontrou Marina no telefone, discutindo alterações no projeto com um cliente difícil. Ela gesticulava enquanto falava, mantendo a voz calma e profissional mesmo diante da irritação óbvia do interlocutor. Quando desligou, suspirou fundo. "Problemas?" perguntou ele. "Nada que não consiga resolver." Marina sorriu cansada. "O Sr. Bernardes quer mudar toda a fachada do prédio 2 meses antes da entrega. Consegui convencê-lo a manter o projeto original com algumas modificações menores." "Você é incrível", disse Ricardo impulsivamente. Marina piscou, surpresa pelo elogio espontâneo. É só meu trabalho." "Não, é mais que isso." Ele se aproximou da mesa dela, abaixando a voz. "Você tem talento, Marina, inteligência. Poderia estar dirigindo sua própria empresa, não sendo secretária de alguém. Talvez um dia." Ela o encarou. "Mas por enquanto estou exatamente onde quero estar." A tensão sexual era quase palpável. Ricardo se inclinou ligeiramente sobre a mesa e Marina segurou a respiração. Estavam a poucos centímetros um do outro quando a porta se abriu abruptamente. "Ricardo, que bom que você está!" A voz de João Silveira ecoou pelo escritório antes de ele notar a proximidade entre chefe e secretária. "Ah, desculpem a interrupção." Ricardo se afastou rapidamente, recuperando a compostura profissional. "João, o que o traz aqui?" "Negócios." João sorriu, claramente divertido com a situação. "Mas posso voltar depois?" "Não é necessário." Marina se levantou ajeitando a blusa. "Vou preparar café para vocês." Quando ela saiu da sala, João se virou para Ricardo com um sorriso conhecedor. "Então, as coisas progrediram desde ontem à noite?" "João, relaxa, amigo. Não sou fofoqueiro." João se sentou na poltrona em frente à mesa. "Só estou feliz em ver que você finalmente encontrou alguém que vale a pena. É complicado. O melhor sempre é." João acenou quando Marina retornou com o café. "Marina, que prazer vê-la novamente. Você estava radiante ontem à noite." "Obrigada, Sr. Silveira." Marina colocou a bandeja sobre a mesa, evitando olhar diretamente para Ricardo. Eles discutiram negócios por 1 hora, mas a atenção de Ricardo estava dividida. Cada vez que Marina entrava na sala para entregar documentos ou atender telefones, ele sentia uma mistura de desejo e apreensão. Quando João finalmente partiu, o escritório ficou em silêncio. Marina organizava papéis em sua mesa quando Ricardo se aproximou. "Jantar comigo hoje?" perguntou ele baixinho. "Ricardo, as pessoas vão começar a notar." "E se notarem?" Marina o encarou e ele viu a luta interna em seus olhos, entre o desejo e a cautela profissional. "Não quero que pensem que consegui este emprego por outros motivos." "Ninguém pensaria isso. Você é competente demais para..." "Você não entende." Marina suspirou. "Sou uma mulher numa empresa comandada por homens. Trabalho 2 vezes mais para provar meu valor. Se souberem que estamos envolvidos, tudo que conquistei será questionado." Ricardo se deu conta de que ela estava certa. A realidade da diferença de poder entre eles, as percepções que outros teriam, as complicações profissionais, tudo isso se tornava claro agora. "Então, o que você quer?" perguntou ele. Marina ficou em silêncio por um longo momento. "Quero você", admitiu finalmente. "Mas também quero minha carreira, e não sei se posso ter os dois." 3 semanas se passaram em uma dança cuidadosa de profissionalismo durante o dia e encontros secretos durante a noite. Ricardo e Marina haviam desenvolvido uma rotina elaborada para manter a discrição. Ele saía do escritório primeiro, ela aguardava 20 minutos antes de partir e se encontravam em restaurantes discretos ou no apartamento dela nos bairros distantes do centro empresarial. Era um sábado chuvoso de março, quando Marina acordou sentindo-se estranha. O estômago revirava e uma onda de náusea a fez correr para o banheiro. Atribuiu inicialmente a tensão dos últimos dias. Esconder um relacionamento estava sendo mais desgastante do que imaginara. Ricardo chegou ao apartamento dela por volta do meio-dia, carregando sacolas de um mercado gourmet e um buquê de tulipas amarelas. "Pensei em cozinhar para você hoje", anunciou ele beijando-a suavemente. "Como você está sempre cuidando de todos, merece ser cuidada." Marina forçou um sorriso, tentando ignorar o enjoo que persistia. Que doce da sua parte. Eles passaram a tarde na cozinha pequena, mas funcional,
Ricardo tentando preparar um risoto, enquanto Marina o orientava entre risos. Era surreal ver o empresário sempre controlado, lutando com a técnica de mexer o arroz constantemente, manchando a camisa social cara com molho de tomate. Acho que nasci para ser servido, não para servir, brincou ele quando o risoto ficou ligeiramente grudento. Está delicioso, mentiu Marina, forçando-se a comer apesar do estômago revirado. Durante o jantar, Ricardo falou sobre uma viagem de negócios para o Rio na semana seguinte. 3 dias apenas. Reuniões com investidores estrangeiros que querem apostar no mercado brasileiro. Ótimo. Marina empurrava a comida no prato, sem conseguir se concentrar na conversa. Você poderia vir comigo, sugeriu ele de repente. Como assistente executiva, claro, seria natural para os negócios. Marina o encarou. Viajar juntos seria um passo significativo. Uma escalada no relacionamento que os dois vinham evitando discutir abertamente. Ricardo, sei que é complicado, mas 3 dias longe de você. Não sei se consigo. Antes que ela pudesse responder, outra onda de náusea a atingiu. Marina se levantou abruptamente, correndo para o banheiro. Ricardo a seguiu preocupado, encontrando-a inclinada sobre a pia. Marina, está bem? Quer que eu chame um médico? Não, não. Deve ser algo que comi. Ou estresse. Ela enxaguou a boca, evitando o olhar preocupado dele no espelho. Mas quando a mesma coisa aconteceu na manhã seguinte, e na segunda-feira, Marina começou a suspeitar de algo muito mais complicado do que estresse. Na terça-feira, durante o horário de almoço, ela se dirigiu discretamente a uma farmácia distante do escritório. Suas mãos tremiam levemente quando comprou o teste de gravidez, pagando em dinheiro para evitar qualquer rastro no cartão. De volta ao apartamento naquela noite, Marina encarou a caixinha como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ricardo havia mandado mensagem dizendo que chegaria tarde, reunião com clientes japoneses que se estendera além do previsto. Com o coração batendo descompassadamente, ela fez o teste e aguardou os 3 minutos mais longos de sua vida. Quando olhou para o resultado, o mundo pareceu parar. Positivo. Marina se deixou cair no chão do banheiro, as costas contra a porta tentando processar a informação. Grávida. Ela estava grávida de Ricardo Monteiro, seu chefe, o homem que havia passado anos construindo barreiras emocionais após um divórcio traumático, que desconfiava de todas as mulheres por acreditar que só queriam seu dinheiro. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram lágrimas apenas de medo ou choque, mas de uma tristeza profunda ao imaginar a reação dele. Ricardo pensaria que ela havia planejado tudo, que engravidara propositalmente para conseguir uma pensão vitalícia. Todas as suas desconfianças sobre mulheres interesseiras seriam confirmadas. O som da chave na porta a sobressaltou. Ricardo havia chegado mais cedo do que esperado. Marina, estou em casa, gritou ele do living, usando a expressão que havia se tornado natural nas últimas semanas. Ela se levantou rapidamente, escondendo o teste no fundo do lixo do banheiro e lavando o rosto para disfarçar as lágrimas. Aqui, respondeu, tentando controlar a voz. Ricardo apareceu na porta do quarto com um sorriso cansado, afrouxando a gravata. A reunião foi produtiva, mas infernal. 3 horas discutindo detalhes contratuais que poderiam ter sido resolvidos em... Ele parou, notando a expressão dela. Está tudo bem? Sim, claro. Apenas cansada. Ricardo se aproximou, estudando seu rosto com aquela intensidade analítica que ela conhecia bem. Você estava chorando. Não, eu... Marina. Ele tocou o queixo dela suavemente, forçando-a a olhá-lo. O que aconteceu? Por um momento, ela quase contou tudo. As palavras estavam na ponta da língua, desesperadas para sair. Mas então, imaginou a expressão dele mudando, a desconfiança retornando aos olhos cinzentos, a frieza substituindo a ternura que ele havia aprendido a demonstrar. É trabalho, mentiu. Estou preocupada com o projeto da Vila Olímpia. Os prazos estão apertados e... Hey! Ricardo a puxou para um abraço, e Marina se permitiu afundar no calor e segurança dos braços dele. Nós vamos resolver isso. Sempre resolvemos, não é? Se ele soubesse, pensou Marina, enterrando o rosto no peito dele, se ele soubesse que em alguns meses teria que resolver algo muito maior e mais complicado do que qualquer projeto de construção.
Eles fizeram amor naquela noite com uma intensidade desesperada, como se ambos pressentissem que algo estava mudando. Marina memorizou cada toque, cada beijo, cada sussurro carinhoso, temendo que pudessem ser os últimos. Nos dias seguintes, ela conseguiu esconder os enjoos matinais, chegando mais cedo ao escritório e usando o banheiro privativo antes que Ricardo chegasse. Cancelou discretamente o plano de acompanhá-lo na viagem ao Rio, alegando compromissos inadiáveis em São Paulo. "Tem certeza?" insistiu ele na manhã da partida. "Ainda dá tempo de mudar de ideia." "Absoluta." Marina forçou um sorriso radiante. "Aproveite a viagem. Estarei aqui quando voltar." Ricardo a beijou longamente antes de partir, sem saber que Marina havia marcado consulta com um ginecologista para aquela tarde. Sozinha no escritório após a partida dele, Marina finalmente se permitiu chorar. Lágrimas de medo, de amor, de incerteza sobre o futuro. Ela amava Ricardo, descobrira isso nas últimas semanas, mesmo tentando manter o relacionamento casual. Mas como contar para um homem que não acreditava no amor verdadeiro que ela carregava a seu filho? O telefone tocou, tirando-a dos pensamentos. Era Ricardo, ligando do aeroporto. "Senti sua falta antes mesmo de embarcar", disse ele, e Marina pôde ouvir o sorriso na voz. "Eu também", sussurrou ela, tocando inconscientemente o ventre ainda plano. "Te amo, Marina." Eram as primeiras palavras de amor que ele pronunciava, e Marina sentiu o coração se despedaçar e se recompor simultaneamente. "Eu também te amo", respondeu, sabendo que aquelas poderiam ser as últimas vezes que trocariam essas palavras. O consultório da doutora Patrícia Mendes ficava em uma clínica discreta nos Jardins, longe dos hospitais movimentados onde Marina corria o risco de encontrar conhecidos. Ela chegou 15 minutos antes do horário marcado, as mãos suando enquanto preenchia a ficha de anamnese. Quando chegou a pergunta sobre o pai da criança, hesitou antes de escrever apenas "empresário". "Marina Santos?", a enfermeira chamou, e ela se levantou com as pernas trêmulas. Doutora Patrícia era uma mulher de meia idade, com olhos gentis e um sorriso tranquilizador. Após confirmar a gravidez através de exames de sangue e ultrassom, ela se sentou de frente para Marina. "Pelos seus níveis hormonais e pela data da sua última menstruação, você está de aproximadamente 6 semanas", explicou a médica. "É uma gestação inicial, mas já podemos ouvir os batimentos cardíacos." O som que ecoou pelo pequeno alto-falante do aparelho de ultrassom foi como um trovão para Marina. Aquele ritmo acelerado e constante tornava tudo real de uma forma que nenhum teste de farmácia conseguira fazer. "Está tudo bem com o bebê?", perguntou ela, a voz embargada. "Perfeitamente saudável, pelo que posso ver, mas preciso perguntar sobre suas circunstâncias. Você tem apoio do pai, da família?" Marina ficou em silêncio por um longo momento. "É complicado. Compreendo." Doutora Patrícia lhe entregou um envelope com vitaminas pré-natais e folhetos informativos. "Bem, você tem opções, e tem tempo para decidir o que é melhor para você." No caminho de volta para casa, Marina se sentou em um banco da Praça da República, observando famílias passarem. Crianças corriam pelo playground enquanto pais vigilantes as observavam. Será que Ricardo algum dia se veria naquele papel? Será que conseguiria amar uma criança, ou veria apenas outra pessoa tentando se aproveitar dele? O celular vibrou com uma mensagem dele. "Rio está lindo, mas preferia estar aí com você. Como foi seu dia?" Marina digitou e apagou a resposta várias vezes antes de simplesmente escrever. "Saudades. Te conto quando voltar." Nos 2 dias seguintes, ela alternou entre momentos de pânico e uma estranha sensação de calma. Quando se imaginava segurando um bebê, metade dela, metade de Ricardo, sentia uma felicidade que não esperava, mas quando pensava em contar a ele, o terror voltava. Ricardo retornou na quinta-feira à noite, chegando diretamente ao apartamento dela com presentes do Rio, um colar delicado de pedras brasileiras e chocolates artesanais de Santa Teresa. "Você está diferente", observou ele depois de beijá-la, estudando seu rosto atentamente. "Diferente como?" Marina tentou manter a voz casual. "Não sei. Mais luminosa? Talvez sejam os 2 dias sem meu estresse por perto", brincou ele, mas continuou observando-a com aquela intensidade perturbadora. Durante o jantar,
Ricardo contou sobre as reuniões bem-sucedidas e os novos contratos firmados. Os investidores japoneses querem expandir para todo o Sudeste. Isso significa pelo menos 5 novos projetos nos próximos 2 anos. Que maravilha, disse Marina, mexendo distraidamente na comida. Marina, você mal tocou na comida. Está se sentindo bem? Estou ótima. Apenas cansada. Mas quando se levantou para levar os pratos até a cozinha, uma onda de tontura a fez se apoiar na parede. Ricardo saltou da cadeira imediatamente. Pronto, agora vou chamar um médico. Não é necessário. Marina, você está pálida, não come direito há dias e agora quase desmaiou. Vou ligar para meu cardiologista. Ricardo, não! A palavra saiu mais alta do que ela pretendia. Eu sei o que é. Ele parou no meio do gesto de pegar o telefone, virando-se lentamente para ela. Como assim você sabe? Marina se sentou pesadamente no sofá, as mãos tremendo. Era agora ou nunca. Eu fui ao médico anteontem. E estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo ficou paralisado, o telefone ainda na mão, encarando-a como se ela tivesse falado em uma língua estrangeira. Marina observou as emoções passarem pelo rosto dele. Confusão, choque e então algo que ela temera mais que tudo. Desconfiança. Grávida, repetiu ele lentamente, como se testasse a palavra. De quanto tempo? 6 semanas. Ricardo fez cálculos mentais rápidos. Ou seja, desde nossa primeira noite juntos. Sim. Ele se afastou dela, passando as mãos pelos cabelos em um gesto que ela reconhecia como sinal de estresse extremo. Começou a andar pelo pequeno living, e Marina podia quase ouvir os pensamentos se chocando na mente dele. Você planejou isso? A pergunta veio baixinha, mas com uma frieza que ela não ouvia há semanas. O quê? A gravidez. Você planejou engravidar? Marina sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Ricardo, como pode perguntar isso? Porque é uma coincidência e tanto, não acha? Trabalhamos juntos por 3 anos sem nenhum problema. Aí temos uma noite juntos e você engravida logo na primeira vez? Acidentes acontecem. Nós usamos proteção, mas proteção falha quando alguém quer que falhe. A acusação pairou no ar como veneno. Marina se levantou, as lágrimas queimando os olhos. Como ousa me acusar de algo assim? Porque já passei por isso antes, explodiu ele. Minha ex-esposa tentou engravidar para garantir uma pensão vitalícia. Por sorte, descobri que ela estava tomando pílulas de farinha em vez de anticoncepcional. Eu não sou sua ex-esposa. Não? Então como explica que uma secretária com salário de classe média conseguiu se manter em São Paulo por 3 anos, mandando dinheiro para a família no interior, e ainda assim nunca me pediu um aumento ou favor? Marina o encarou, incrédula. Está insinuando que eu planejei isso há 3 anos? Estou dizendo que você é inteligente o suficiente para jogar um jogo longo. A bofetada veio antes que qualquer um dos dois pudesse prever. O estalar da palma da mão de Marina contra o rosto de Ricardo ecoou pelo apartamento, deixando uma marca vermelha em sua bochecha. Saia, disse ela, a voz trêmula de raiva e dor. Saia agora. Ricardo tocou o rosto, o choque em seus olhos se misturando com algo que parecia arrependimento. Marina. Saia, gritou ela. Se é isso que pensa de mim, se acredita que sou capaz de manipular uma gravidez para extorquí-lo, então não temos mais nada a conversar. Eu não disse que... Disse sim, e deixou bem claro. Marina caminhou até a porta, abrindo-a. Vá embora, Ricardo, e não volte. Ele hesitou na porta, virando-se uma última vez. O que vai fazer? Sobre a situação. A situação tem nome. É meu filho. E o que eu fizer com minha vida e meu filho não é mais problema seu. Ricardo saiu sem mais palavras, e Marina fechou a porta com força, encostando-se nela antes de deslizar até o chão, onde chorou até não ter mais lágrimas. Do lado de fora, no corredor, Ricardo permaneceu parado por vários minutos, ouvindo os soluços dela através da porta. Uma parte dele queria voltar, se desculpar, abraçá-la e prometer que tudo ficaria bem. Mas a outra parte, a parte que havia sido traída e humilhada antes, sussurrava que ele estava certo em desconfiar. Quando finalmente desceu para o carro, Carlos notou sua expressão sombria. Tudo bem, Sr. Monteiro?
Para casa, Carlos, e amanhã cancele todos os meus compromissos. Naquela noite, Ricardo se embebedou em sua cobertura vazia, encarando as luzes de São Paulo através dos vidros panorâmicos. Tentou se convencer de que havia feito a coisa certa, que protegera seu patrimônio e sua sanidade emocional. Mas cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Marina, a dor genuína, a decepção, o amor que ele destruíra com suas acusações. E pela primeira vez em anos, Ricardo Monteiro se perguntou se sua armadura emocional havia se tornado uma prisão da qual talvez nunca conseguisse escapar. A segunda-feira chegou como uma tempestade inevitável. Marina se arrumou com cuidado extra, escolhendo um terno cinza que disfarçasse qualquer mudança em seu corpo e aplicando corretivo para esconder os olhos inchados de tanto chorar durante o fim de semana. Chegou ao escritório às 7 da manhã, 2 horas antes do horário normal, esperando ter tempo para se recompor antes que Ricardo aparecesse. Mas ele já estava lá. Marina parou na entrada, vendo-o através das paredes de vidro de seu escritório. Ricardo estava na mesma roupa do dia anterior, a barba por fazer e os cabelos despenteados, como se tivesse passado a noite ali. Pilhas de documentos espalhados pela mesa sugeriam que ele tentara se enterrar no trabalho. Ela respirou fundo, ativou o modo profissional e entrou. "Bom dia, senhor Monteiro", cumprimentou formalmente, dirigindo-se diretamente para sua mesa sem olhá-lo. "Marina." A voz dele estava rouca, cansada. "Precisamos conversar." "Sobre trabalho?" Ela ligou o computador, mantendo os olhos fixos na tela. "Você sabe que não." "Então não temos nada a conversar." Marina abriu a agenda eletrônica. "Tem reunião com o engenheiro-chefe às 9, a apresentação dos números trimestrais às 11 e almoço com... Marina, por favor." Pela primeira vez, ela o encarou diretamente. Os olhos dele estavam vermelhos e havia uma vulnerabilidade ali que ela nunca vira antes. Por um momento, seu coração se amoleceu. Mas então se lembrou das acusações da noite anterior. "Por favor, o quê? Quer mais detalhes sobre como planejei engravidar? Quer ver minha conta bancária para verificar se guardei dinheiro para subornar farmacêuticos? Ou talvez queira investigar minha vida desde o nascimento para ter certeza de que não sou uma golpista profissional?" Ricardo fechou os olhos, como se cada palavra fosse um golpe físico. "Eu me excedi ontem." "Se excedeu?" Marina soltou uma risada amarga. "Você me acusou de armação, manipulação e extorsão. Se exceder, seria dizer que não gostou da cor do meu vestido." Eu estava em choque. E eu não estava. Ela se levantou abruptamente, a cadeira rodando para trás. "Você acha que foi fácil para mim descobrir que estava grávida? Que não pensei em todas as complicações, em como isso afetaria meu trabalho, minha vida?" A discussão foi interrompida pelo toque do telefone. Marina atendeu automaticamente, forçando uma voz alegre. "Monteiro Construções, bom dia." "Sim, ele está a um momento, por favor." Ela cobriu o fone. "Seu advogado diz que é urgente." Ricardo hesitou antes de aceitar a ligação, entrando em seu escritório e fechando a porta. Marina podia vê-lo gesticulando enquanto falava, e algo no tom da conversa a preocupou. 15 minutos depois, ele saiu com uma expressão sombria. "Problemas?" perguntou ela, voltando ao modo profissional automaticamente. "A construtora concorrente entrou com uma ação questionando nossa licitação para o complexo comercial. Alegam irregularidades no processo." Marina franziu a testa. "Mas todos os documentos foram revisados 3 vezes. Não há irregularidades." "Eu sei, mas eles conseguiram uma liminar suspendendo as obras até a investigação ser concluída. São 20 milhões parados." A gravidade da situação profissional sobrepôs momentaneamente os problemas pessoais. Marina já estava pegando o telefone antes mesmo de pensar. "Vou ligar para o Dr. Henrique e marcar uma reunião emergencial. Também vou contactar nossos parceiros japoneses para explicar a situação antes que leiam nos jornais." Eles trabalharam lado a lado durante as horas seguintes, com a eficiência desenvolvida em 3 anos de parceria profissional. Marina coordenou reuniões, organizou documentos e fielmente trabalhou como escudo entre Ricardo e a imprensa, que começou a ligar após o vazamento da notícia. Por volta do meio-dia, ela começou a se sentir tonta. Os enjoos matinais haviam sido intensos e ela não conseguira tomar café da manhã.
Durante uma ligação particularmente tensa com um investidor, sentiu o mundo começar a girar. Marina? A voz de Ricardo pareceu vir de muito longe. Marina! Ela tentou responder, mas as palavras não saíram. A última coisa que se lembrou foi do chão do escritório subindo em sua direção. Quando acordou, estava deitada no sofá de couro do escritório de Ricardo, uma almofada sob a cabeça e uma manta cobrindo-a. Ele estava ajoelhado ao seu lado, segurando sua mão, o rosto uma máscara de preocupação. Como se sente? Perguntou ele suavemente. Tonta. Marina tentou se sentar, mas ele a impediu gentilmente. Fique quieta. O médico está chegando. Não precisava chamar médico, é só... A gravidez, eu sei. Ricardo suspirou. Marina, você desmaiou por 5 minutos. Fiquei apavorado. Ela notou que ele havia afrouxado a gravata dela e tirado seus sapatos. Havia uma garrafa de água e biscoitos de água e sal na mesa de centro. Ele devia ter mandado alguém comprar. Beba isso. Ele ofereceu a água. E coma alguma coisa. Quando foi a última vez que você se alimentou direito? Não lembro, admitiu ela. Os enjoos haviam tornado qualquer refeição uma batalha. Nesse momento, o Dr. Cardoso, médico particular de Ricardo, chegou com uma maleta. Era um homem de 60 anos, discreto e profissional. Boa tarde. O que temos aqui? Ricardo hesitou, olhando para Marina. Ela percebeu o dilema. Como explicar a situação sem revelar o relacionamento deles? Marina está esperando um bebê, disse ele cuidadosamente. Desmaiou no trabalho. O médico assentiu, começando a examinar os sinais vitais dela. Pressão um pouco baixa, mas nada preocupante. É comum no primeiro trimestre. Ele se virou para Ricardo. Ela tem acompanhamento médico? Sim, respondeu Marina. Doutora Patrícia Mendes. Ótima profissional. Bem, pelo que posso ver, é apenas uma combinação de estresse, falta de alimentação e as mudanças hormonais normais. Precisa descansar e se alimentar melhor. Depois que o médico saiu, o silêncio tomou conta do escritório. Ricardo permaneceu sentado na poltrona ao lado do sofá, as mãos entrelaçadas, claramente lutando com algo interno. Marina, começou ele lentamente, quando você desmaiou, por alguns segundos, pensei que havia perdido você. Ela o encarou, vendo uma vulnerabilidade que raramente aflorava. E percebi que, independente de qualquer coisa, do bebê, das complicações, dos meus medos, não posso viver sem você. Ricardo, me deixe terminar. Ele se inclinou para a frente. Passei a vida inteira construindo muros para me proteger. Minha ex-esposa, as mulheres interesseiras, todos que tentaram se aproveitar, eu deixei essas experiências me transformarem em alguém incapaz de confiar. Marina permaneceu em silêncio, sentindo o peso das palavras dele. Mas você nunca foi como elas. Em 3 anos você nunca me pediu nada além de um trabalho justo e respeito profissional. Nunca demonstrou interesse no meu dinheiro. Nunca tentou me manipular. E quando finalmente nos envolvemos foi real. Eu senti. Nós dois sentimos. Então por que me acusou? Ricardo passou as mãos pelo rosto. Porque estou com medo. Medo de ser pai, medo de falhar, medo de que você descubra que sou apenas um homem rico e ferido que não sabe como amar direito. Marina se sentou lentamente, ainda tonta, mas com a mente mais clara do que em dias. Ricardo, você acha que eu não tenho medo? Que descobrir que estava grávida foi fácil para mim? Ela tocou a mão dele. Eu também estava apavorada, mas não porque planejei isso, porque amo você e tinha medo de que você pensasse exatamente o que pensou. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, o peso da situação se assentando entre eles. O que fazemos agora? Perguntou ele finalmente. Marina respirou fundo. Primeiro, você vai parar de achar que todas as mulheres querem prejudicá-lo. Segundo, vamos descobrir se conseguimos criar uma criança juntos sem nos matarmos no processo. Terceiro, ela sorriu pela primeira vez em dias. Terceiro, você vai me levar para comer alguma coisa, porque estou morrendo de fome, e este bebê aparentemente herdou seu apetite voraz. Ricardo riu, uma risada genuína e aliviada. Inclinando-se, beijou a testa dela suavemente. Nós vamos conseguir, não vamos? Não sei, respondeu Marina honestamente, mas podemos tentar. 1 mês havia se passado desde o desmaio, e a dinâmica entre Ricardo e Marina estava lentamente se reconstruindo sobre bases mais sólidas.
Eles decidiram manter o relacionamento discreto no escritório, enquanto navegavam pelas águas turbulentas da gravidez não planejada e das implicações profissionais. Marina estava no 3º mês de gestação e os enjoos matinais haviam diminuído consideravelmente. Ricardo, por sua vez, havia se tornado obsessivamente atencioso. Aparecia com vitaminas especiais, lanches saudáveis e livros sobre gravidez que lia religiosamente durante as madrugadas. Você sabia que nesta semana o bebê já tem o tamanho de uma ameixa? Comentou ele numa manhã de quinta-feira, enquanto revisava contratos. Marina levantou os olhos do computador, tentando esconder um sorriso. Ricardo, você leu isso no livro O que Esperar Quando Você Está Esperando, não foi? Talvez. Ele corou ligeiramente. É informação relevante. É fofo. Marina se levantou para pegar água, mas Ricardo já estava de pé, oferecendo uma garrafa. Dr. Cardoso disse que você precisa se manter hidratada. Ricardo, eu consigo pegar minha própria água. Sei disso. Mas... Ele hesitou. Depois do susto do mês passado, prefiro ter certeza de que está bem. Marina percebeu que o medo dele era genuíno. O homem que sempre controlava tudo em sua vida, agora enfrentava algo completamente fora do seu controle. Uma gravidez, um bebê, os sentimentos que havia desenvolvido por ela. A manhã transcorreu normalmente até que Fernanda Cavalcante apareceu, sem avisar, no escritório. Marina observou pela tela do interfone, enquanto a socialite conversava com a recepcionista, claramente agitada. Senhor Monteiro, disse Marina pelo interfone, a senhora Cavalcante está aqui e insiste em falar com o senhor. Ricardo suspirou. Mande subir, melhor resolver isso logo. Fernanda entrou no escritório como um furacão, vestida em um conjunto rosa choque que custava mais que o salário mensal de Marina. Seus olhos azuis estavam injetados e ela carregava uma revista de fofocas nas mãos. Ricardo, preciso falar com você, agora. Ela lançou um olhar venenoso para Marina. A sós. Fernanda, não é um bom momento. É sobre isto. Ela jogou a revista sobre a mesa dele. Na capa, uma foto borrada de Ricardo e Marina saindo de um restaurante com a manchete Empresário milionário troca socialites por secretária. Marina sentiu o estômago afundar. Embora a foto fosse de má qualidade e não mostrasse claramente seus rostos, quem os conhecia conseguiria identificá-los. Onde conseguiram esta foto? Perguntou Ricardo, folheando a revista. Isso não importa, explodiu Fernanda. O que importa é que você está se relacionando com sua funcionária. Sabe o que isso faz com sua reputação? Com nossa reputação? Nossa reputação? Ricardo se levantou lentamente, e Marina reconheceu o tom perigosamente calmo que ele usava quando estava muito irritado. Bem, sabemos que é temporário. Você sempre se cansa rápido dessas aventuras, mas enquanto isso, precisa ser mais discreto. Fernanda, disse Ricardo com uma paciência forçada. Não temos um relacionamento há mais de 2 anos, e quando tínhamos, eram apenas encontros casuais. Mas nós temos uma conexão, uma história. Os olhos dela se encheram de lágrimas crocodilas. E agora você está se rebaixando com uma... Cuidado com a próxima palavra, alertou Ricardo a voz cortante. Marina se levantou, decidindo intervir antes que a situação explodisse. Talvez eu devesse sair para que vocês possam conversar. Não, disse Ricardo firmemente. Fernanda, eu agradeço sua preocupação, mas minha vida pessoal não é assunto seu. Sua vida pessoal afeta todos nós que fazemos parte do seu círculo social, e essa situação é constrangedora. Marina sentiu uma onda de raiva, mas antes que pudesse responder, Ricardo bateu a mão na mesa com força suficiente para fazer Fernanda pular. Chega! A voz dele ecoou pelo escritório. Marina é uma mulher inteligente, profissional e respeitável. Qualquer relacionamento que eu tenha com ela não é da sua conta nem de mais ninguém. Ricardo, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. E se não consegue aceitar isso, sugiro que encontre outras pessoas para incomodar. Fernanda o encarou incrédula, antes de se virar para Marina com olhos flamejantes. Você não sabe com quem está se metendo, querida. Ricardo se cansa de mulheres como troca de roupa, e quando se cansar de você, não restará nem seu emprego. Fernanda, saia! A voz de Ricardo estava gelada. Agora.
A socialite pegou a bolsa com movimentos bruscos, dirigindo-se à porta, mas parou na entrada, virando-se uma última vez. Quando você voltar à razão, Ricardo, eu estarei esperando. Somos do mesmo mundo, da mesma classe. Ela nunca será. Após a saída tempestuosa de Fernanda, o escritório ficou em silêncio tenso. Marina permaneceu de pé, as mãos tremendo ligeiramente, enquanto Ricardo respirava pesadamente tentando controlar a raiva. Sinto muito, disse ele finalmente. Fernanda não tinha direito de... Ela tem razão em algumas coisas, interrompeu Marina baixinho. Como assim? Nós somos de mundos diferentes. Você cresce em cobertura, eu venho de uma casa de 3 cômodos. Você frequenta galas beneficentes, eu nunca tinha pisado em uma ópera até conhecê-lo. Ricardo se aproximou dela. E isso importa? Para mim não, mas para o mundo dele, para pessoas como Fernanda... Marina gesticulou na direção da porta. Talvez importe. Marina, olhe para mim. Ele tocou o queixo dela suavemente. O que aconteceu entre nós, o que estamos construindo, não tem nada a ver com dinheiro ou classe social. Tem a ver com o fato de que você me faz querer ser uma pessoa melhor. Mesmo com toda a complicação da gravidez, Ricardo hesitou por um segundo. Honestidade que Marina apreciou. A gravidez me assusta. Ser pai me aterroriza. Mas a ideia de ter uma família com você começa a me parecer menos assustadora e mais como uma possibilidade real. Marina sentiu os olhos marejarem. Ricardo, não deixe pessoas como Fernanda fazerem você duvidar de nós. Não quando estamos finalmente descobrindo o que isto pode ser. Eles foram interrompidos pelo telefone. Marina atendeu automaticamente. Monteiro Construções. Sim, ele está... Um momento. Ela cobriu o fone. Seu advogado. Parece ter novidades sobre o processo. A ligação trouxe boas notícias. A liminar havia sido suspensa e as obras poderiam ser retomadas na semana seguinte. Mas também trouxe uma complicação. Haveria uma grande celebração no clube social mais exclusivo de São Paulo para comemorar a vitória legal, e a presença de Ricardo era essencial para tranquilizar os investidores. É no sábado, explicou ele a Marina após desligar. Evento de gala, imprensa, investidores, toda a elite empresarial de São Paulo. Entendo. Marina assentiu. Quer que eu organize os detalhes? Na verdade, Ricardo respirou fundo. Queria que fosse comigo. Oficialmente desta vez. Marina piscou surpresa. Oficialmente? Como minha acompanhante. Não como funcionária disfarçada, não escondida em algum canto. Como a mulher com quem estou me relacionando. Ricardo, você ouviu o que Fernanda disse. Será o centro das atenções e não do tipo boa. Que seja. Ele pegou as mãos dela. Estou cansado de esconder. Cansado de fingir que você é apenas minha secretária quando é muito mais que isso. Marina considerou a proposta. Seria sua estreia oficial no mundo dele, com toda a pressão e julgamentos que isso implicaria. Mas também seria Ricardo assumindo publicamente os sentimentos dele por ela. Tudo bem, disse ela finalmente, mas você vai ter que me ensinar a usar os garfos certos. Ricardo riu, puxando-a para um abraço. Marina Santos, você vai arrasar. Do lado de fora do escritório, através das paredes de vidro, alguns funcionários observaram o abraço prolongado entre chefe e secretária. Os sussurros começaram imediatamente, espalhando-se pelo andar como fogo em palha seca. Marina sabia que as coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas, mas quando sentiu os braços de Ricardo ao seu redor e imaginou apresentar-se como a mulher dele, decidiu que talvez algumas complicações valessem a pena. O espelho do quarto de Marina refletia uma versão dela mesma que mal reconhecia. O vestido de noite azul marinho, escolhido a dedo por uma personal shopper que Ricardo havia insistido em contratar, abraçava perfeitamente suas curvas sutilmente alteradas pela gravidez. Um colar de pérolas discreto e sapatos de salto médio completavam o visual elegante, mas não ostensivo. Você está deslumbrante, disse Carla, sua melhor amiga, desde os tempos de faculdade, que havia vindo ajudá-la a se arrumar. Mas também parece que vai vomitar a qualquer momento. Porque posso vomitar a qualquer momento, confessou Marina, passando as mãos suadas nas laterais do vestido. Carla, o que eu estou fazendo? Está acompanhando o homem que ama para um evento importante. Respirem fundo.
E se eles descobrirem sobre a gravidez? E se alguém falar algo ofensivo? E se eu usar o garfo errado? Carla segurou os ombros de Marina, forçando-a a parar de andar de um lado para o outro. Marina Santos, você administra a agenda de um dos empresários mais poderosos de São Paulo há 3 anos. Coordena reuniões multimilionárias e resolve crises que fariam executivos experientes suarem frio. Você consegue lidar com alguns socialites snobs. O interfone tocou. Ricardo havia chegado. Marina deu uma última olhada no espelho, respirou fundo e desceu para encontrá-lo. Ricardo a aguardava no saguão do prédio, impecável em um smoking preto que realçava sua altura e porte atlético. Quando a viu descendo as escadas, seus olhos se iluminaram de uma forma que fez o coração dela acelerar. Você está perfeita, murmurou ele, oferecendo o braço. Está nervoso? Perguntou ela quando entraram na limusine que Ricardo havia alugado especialmente para a ocasião. Nervoso não é a palavra certa. Ricardo ajustou a gravata borboleta. Ansioso, talvez. Este será nosso primeiro evento público como casal. E se as coisas saírem mal? Então, enfrentaremos juntos. Ele entrelaçou os dedos dela. Marina, independente do que aconteça esta noite, quero que saiba que estou orgulhoso de estar ao seu lado. O clube paulistano estava resplandecente quando chegaram. Luzes douradas iluminavam a fachada histórica, enquanto carros de luxo formavam uma fila elegante na entrada. Fotógrafos da sociedade se posicionavam estrategicamente, seus flashes capturando cada chegada importante. Quando a limusine parou, Marina sentiu o estômago se apertar. Pronta? Perguntou Ricardo. Não, mas vamos mesmo assim. Eles desceram do carro sob uma saraivada de flashes. Marina manteve um sorriso educado enquanto Ricardo a guiava pelo tapete vermelho, murmurando discretamente o nome de fotógrafos e jornalistas que os cumprimentavam. Ricardo, que surpresa vê-lo aqui com... A voz de Helena Rodrigues, colunista social dos principais jornais da cidade, cortou o ar. Seus olhos avaliavam Marina da cabeça aos pés como um scanner humano. Helena, esta é Marina Santos, apresentou Ricardo com naturalidade. Marina Helena Rodrigues, do Diário Social. Prazer, disse Marina, estendendo a mão. Santos. Helena repetiu o sobrenome claramente, tentando localizar Marina na genealogia social paulistana. De qual família Santos? De Poços de Caldas, respondeu Marina simplesmente. Ah, o monossílabo carrinhoso volumes de significado. Que... interessante. Eles entraram no salão principal, onde a nata da sociedade paulistana circulava entre taças de champanhe e conversas sussurradas. Marina notou imediatamente as olhadas. Algumas curiosas, outras francamente hostis, todas avaliativas. Respirem, murmurou Ricardo discretamente quando parou um grupo de empresários. Ricardo, parabéns pela vitória no tribunal, cumprimentou Eduardo Almeida, presidente da Associação dos Construtores. E quem é sua adorável acompanhante? Marina Santos, minha namorada. A palavra soou estranha, mas certa nos lábios de Ricardo. Marina cumprimentou educadamente, tentando ignorar as sobrancelhas que se ergueram ao redor do grupo. Quando a conversa derivou para negócios complexos, ela se manteve quieta, mas atenta, ocasionalmente fazendo comentários pertinentes que surpreenderam os presentes. Você entende de arquitetura sustentável? Perguntou Carlos Mendonça, um dos maiores investidores do setor. Um pouco. Trabalho na Monteiro Construções há 3 anos, então acabo absorvendo conhecimento, respondeu Marina modestamente. Trabalha? A pergunta veio de Glória Mendonça, esposa de Carlos, com um tom que fez Marina enrijecer. Sou secretária executiva do Ricardo. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Marina viu os olhares sendo trocados, as sobrancelhas se erguendo, os sorrisos se tornando forçados. Que moderno, comentou Glória finalmente, a palavra moderno soando como um insulto bem disfarçado. Ricardo percebeu a tensão e sutilmente guiou Marina para longe do grupo. Ignore ela, sussurrou. Glória é conhecida por ser venenosa. Mas os comentários se multiplicaram ao longo da noite. Ela é muito jovem, não acha? Que coincidência ela trabalhar para ele. Imagino qual será a próxima secretária que ele promoverá. Marina manteve a compostura, mas cada comentário era uma alfinetada em sua autoestima.
Durante o jantar, sentada à mesa principal ao lado de Ricardo, ela observou as esposas dos empresários conversando sobre viagens a Paris, reformas em casas de praia e obras de arte recém-adquiridas. Um universo completamente distante de sua realidade. "Está tudo bem?" perguntou Ricardo baixinho, notando que ela apenas mexia a comida no prato. "Perfeitamente", mentiu ela, forçando um sorriso. A situação piorou quando Fernanda Cavalcante apareceu, elegante em um vestido vermelho que deixava pouco à imaginação. Ela cumprimentou Ricardo friamente antes de se dirigir a Marina com um sorriso falso. "Marina, que alegria vê-la aqui! Deve ser emocionante estar em um evento como este pela primeira vez." "É um ambiente interessante", respondeu Marina diplomaticamente. "Oh, tenho certeza, especialmente considerando, bem, suas origens." Fernanda riu de forma aparentemente inocente. "Mas que história romântica! A secretária e o chefe milionário. Parece até filme." "Fernanda!" A voz de Ricardo carregava um aviso claro. "O quê? Estou elogiando. É admirável como algumas pessoas conseguem se adaptar tão rapidamente a novos ambientes." Fernanda tomou um gole de champanhe, os olhos cravados em Marina. "Diga-me, querida, qual é seu plano de carreira agora? Continuar sendo secretária ou explorar outras oportunidades?" Marina sentiu o sangue subir à cabeça. Estava prestes a responder quando uma onda súbita de tontura a atingiu. O salão começou a girar levemente e ela se agarrou discretamente à mesa. "Com licença", murmurou, levantando-se rapidamente. No banheiro feminino, Marina se apoiou na pia de mármore, tentando controlar a respiração. A gravidez, o estresse, a hostilidade mal disfarçada, tudo estava se acumulando. A porta se abriu e duas mulheres entraram, conversando animadamente, até notarem Marina. "Ah, você é a namorada do Ricardo, não é?" disse uma delas. Marina reconheceu como Beatriz Silveira, esposa de João. "Sim, que interessante." A mulher refez o batom no espelho. "Sabe, querida, este mundo pode ser cruel com novatas, especialmente aquelas que não nasceram nele. Estou começando a perceber isso. É que veja bem", continuou Beatriz ajeitando os cabelos, "homens como Ricardo, eles gostam de experimentar, mas no final sempre voltam para mulheres do mesmo nível social. É natural." Marina as encarou através do espelho. "Obrigada pelo conselho." Quando voltou ao salão, encontrou Ricardo conversando tensamente com Fernanda. Ela se aproximou a tempo de ouvir. "Apenas sendo realista, Ricardo. Ela não pertence a este mundo." "Este mundo", disse Marina alto o suficiente para chamar atenção, "parece ser um lugar onde as pessoas julgam umas às outras baseado em sobrenomes e códigos postais ao invés de caráter." Fernanda se virou, surpresa pela interrupção. "Desculpe, vocês passaram a noite inteira me avaliando como se eu fosse um objeto em um leilão, questionando minha origem, meus motivos, minha adequação para este mundo." Marina sentiu todos os olhares se voltarem para ela, mas continuou. "Mas ninguém perguntou sobre minhas qualificações profissionais, minha educação ou quem eu realmente sou." O salão havia ficado perigosamente quieto. "Marina", começou Ricardo, mas ela levantou a mão. "Não, deixe-me terminar." Ela se virou para encarar Fernanda diretamente. "Você está certa. Eu não nasci neste mundo. Nasci em uma cidade pequena, filha de um mecânico e uma professora. Trabalhei desde os 16 anos para pagar a faculdade. Vim para São Paulo sem conhecer ninguém. Dividi apartamento com estranhas e comi miojo durante meses." Marina respirou fundo, sentindo uma estranha sensação de liberdade. "Mas também sou formada em administração com honras. Falo 3 idiomas, coordeno projetos multimilionários e trabalho 70 horas por semana. E se isso não é suficiente para vocês, o problema não é meu." O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma única palma. Depois outra. João Silveira estava aplaudindo, um sorriso largo no rosto. "Brava!" disse ele alto. "Finalmente alguém com coragem para falar a verdade neste antro de hipocrisia." Outros convidados começaram a aplaudir. Não todos, mas o suficiente para quebrar a tensão hostil. Marina sentiu Ricardo pegar sua mão, apertando-a suavemente. "Acho que é hora de irmos", disse ele baixinho. Eles se despediram educadamente
e deixaram o clube sob olhares variados, alguns admirados, outros claramente desaprovadores. Na limusine, Marina finalmente se permitiu tremer. Foi terrível? Perguntou ela. Foi magnífico, respondeu Ricardo, puxando-a para seus braços. Estou orgulhoso de você, mesmo eu tendo causado uma cena, especialmente por isso. Ele beijou o topo da cabeça dela. Marina, você não precisa da aprovação deles. Você não precisa se encaixar no mundo deles. O que você precisa é saber que eu escolhi você. Não apesar de quem você é, mas exatamente por causa disso. Marina encostou a cabeça no ombro dele, sentindo-se drenada, mas estranhamente vitoriosa. E agora? Agora vamos para casa e comemos pizza de pijama, disse Ricardo. E amanhã começamos a construir nosso próprio mundo. 2 semanas após o evento no clube, a vida havia tomado um rumo inesperadamente tranquilo. A reação à cena de Marina no gala se dividira. Enquanto parte da alta sociedade a considerava uma revista mal educada, uma parcela significativa, especialmente os empresários mais jovens e progressistas, a admirava pela coragem e autenticidade. Marina estava no 4º mês de gravidez, e a barriguinha finalmente começava a aparecer, exigindo adaptações discretas no guarda-roupa profissional. Ricardo havia se tornado ainda mais protetor, se possível, chegando ao ponto de instalar um pequeno refrigerador no escritório dele, repleto de lanches saudáveis para ela. Você está exagerando, disse Marina numa manhã de terça-feira, encontrando uma nova poltrona ergonômica ao lado de sua mesa. Doutor, Cardoso disse que você precisa manter a postura correta para evitar dores nas costas. Defendeu-se Ricardo, consultando suas anotações detalhadas sobre cuidados na gravidez. Ricardo, você virou uma enciclopédia ambulante de gestação. Marina riu, mas seus olhos brilhavam com ternura. É doce, mas também um pouco assustador. A manhã foi interrompida por uma ligação que mudaria tudo. João Silveira estava do outro lado da linha, com uma proposta que fez Ricardo se endireitar na cadeira. Um complexo residencial de luxo em Campinas? Repetiu Ricardo. João, isso seria nosso maior projeto até hoje. Marina observou a conversa, notando a empolgação crescente na voz de Ricardo enquanto ele discutia números e prazos. Quando desligou, ele estava radiante. Marina, este projeto pode triplicar o faturamento da empresa nos próximos 2 anos, mas... Ele hesitou. Exigiria eu passar pelo menos 3 meses em Campinas, supervisionando as obras iniciais. O coração de Marina deu um pequeno pulo. 3 meses longe dele durante a gravidez não era o que ela havia imaginado. É uma oportunidade incrível, disse ela, forçando entusiasmo na voz. Não vou aceitar se você não quiser. Ricardo, não pode recusar um negócio desse tamanho por minha causa. Posso e vou se necessário. Ele se aproximou dela. Marina, estamos construindo uma vida juntos. Isso significa que decisões importantes são tomadas em conjunto. Marina sentiu uma onda de emoção. Nos meses de relacionamento, esta era a primeira vez que Ricardo falava explicitamente sobre construírem uma vida juntos, não apenas lidarem com uma gravidez. E se eu fosse com você? Sugeriu ela impulsivamente. Para Campinas? Por que não? Posso trabalhar remotamente, fazer reuniões por videoconferência, e Campinas fica apenas a 1 hora de São Paulo. Posso voltar para consultas médicas. Ricardo considerou a ideia, e ela viu o momento exato em que ele se apaixonou pela possibilidade. Seria como morar juntos. Seria exatamente isso. Marina sorriu. A não ser que você não esteja pronto para... Estou mais que pronto. Ele a beijou, um beijo cheio de promessas e planos futuros. Na semana seguinte, eles estavam instalados em uma casa alugada nos arredores de Campinas. Um imóvel aconchegante, com jardim florido, e uma cozinha que Marina imediatamente imaginou cheia de risadas de criança. Era diferente da cobertura moderna de Ricardo em São Paulo, mais acolhedora e familiar. Não sabia que tinha um lado doméstico, brincou Marina, encontrando Ricardo na cozinha, tentando preparar ovos mexidos para o café da manhã. Estou descobrindo várias coisas sobre mim mesmo, respondeu ele servindo o café. Como o fato de que gosto de acordar ao seu lado todos os dias. Só gosta? Não consigo mais imaginar acordar de outra forma. A rotina em Campinas era mais relaxada. Ricardo saía cedo para o canteiro de obras, mas voltava para almoçar em casa com Marina.
Eles passavam as noites caminhando pelo jardim, planejando o futuro e conversando sobre nomes para o bebê. Foi durante uma dessas caminhadas, na terceira semana em Campinas, que Ricardo parou abruptamente no meio do jardim. Marina, há algo que preciso te falar. O tom sério fez o coração dela acelerar. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre isto. Ele gesticulou entre eles. Nas últimas semanas, morando juntos, compartilhando a rotina diária, percebi algo. Marina segurou a respiração. Percebi que esta é a família que sempre quis, mas nunca pensei que pudesse ter. Ricardo pegou as mãos dela. Marina, eu te amo. Amo você. Amo nosso bebê. Amo a vida que estamos construindo. Eu também te amo, sussurrou ela. Então, Ricardo respirou fundo, claramente nervoso. Sei que não é o momento mais tradicional, e sei que temos muito ainda a resolver, mas... Quer se casar comigo? Marina piscou, certa de ter ouvido errado. O quê? Casa comigo, Marina. Não porque está grávida, não por obrigação ou conveniência. Casa comigo porque quero passar o resto da vida acordando ao seu lado, discutindo projetos de arquitetura no café da manhã e te vendo ensinar nossos filhos a serem pessoas íntegras como você. As lágrimas vieram antes que Marina pudesse controlá-las. Ricardo, eu sei que é cedo. Sei que ainda temos questões a resolver sobre trabalho, sobre como vamos conciliar tudo. Sim. E entendo se você quiser pensar um pouco mais sobre... O quê? Sim. Marina riu através das lágrimas. Sim, eu caso com você. Ricardo a pegou no colo, girando-a no ar, antes de se lembrar da gravidez e baixá-la cuidadosamente. Sério? Você aceita? Aceito me casar com você, Ricardo Monteiro. Aceito construir uma vida com você, criar nosso filho juntos e te ensinar a fazer ovos mexidos que não fiquem borrachudos. Eles riram e se beijaram no meio do jardim, sob as estrelas de Campinas, enquanto o futuro se desdobrava diante deles, cheio de possibilidades. Mais tarde naquela noite, deitados na cama simples, mas confortável da casa alugada, Marina traçava círculos preguiçosos no peito de Ricardo. Tem uma coisa que preciso te perguntar, disse ela. Qualquer coisa. Quando você me pediu em casamento, foi porque me ama ou porque achou que era a coisa certa a fazer por causa do bebê? Ricardo se virou para encará-la, seus olhos cinzentos sérios na penumbra. Marina, há 3 meses, eu teria casado com você pelo bebê. Por dever, por responsabilidade, porque seria o certo a fazer. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Mas esta noite te pedi em casamento porque não consigo imaginar minha vida sem você. O bebê é um presente maravilhoso, mas você é minha escolha. Mesmo eu sendo uma secretária do interior que causa cenas em galas, especialmente por isso. Ricardo sorriu. Marina, você me fez lembrar quem eu era antes de construir todas essas barreiras. Me fez querer ser digno do amor que você me oferece. Marina encostou a testa na dele. Você sempre foi digno, Ricardo. Só precisava permitir que alguém visse isso. Eles adormeceram entrelaçados, com planos e sonhos sussurrados no escuro, sobre o bebê que chegaria em alguns meses, sobre o casamento que planejavam para depois do nascimento, sobre a empresa que talvez expandissem juntos no futuro. Fora, a cidade de Campinas dormia tranquila, alheia ao fato de que 2 vidas acabavam de se fundir definitivamente em uma só, criando algo mais forte e verdadeiro do que qualquer um dos dois imaginara possível. 6 meses depois, o jardim da casa em Campinas estava decorado com simplicidade elegante. Flores brancas e amarelas, luzes douradas entrelaçadas nas árvores e cadeiras de madeira dispostas em semicírculo ao redor de um altar improvisado sob uma pérgola coberta de era. Era exatamente o casamento íntimo que Marina havia sonhado, longe dos holofotes e da pompa que Ricardo poderia facilmente ter proporcionado. Marina se olhava no espelho do quarto, ajeitando o vestido de noiva feito sob medida para acomodar sua barriga de 7 meses. O tecido fluido em tons de marfim caía graciosamente, e ela usava uma tiara simples com pequenas pérolas, presente de Dona Conceição, sua mãe, que havia chegado de Poços de Caldas na véspera. Você está radiante, minha filha, disse Conceição, ajeitando o véu. Seu pai estaria tão orgulhoso. Marina segurou as mãos da mãe, sentindo a emoção apertar a garganta.
Seu pai havia morrido quando ela tinha 16 anos, e sua ausência sempre seria sentida em momentos importantes como este. Ele estaria questionando se o Ricardo é bom o suficiente para você, brincou Conceição, enxugando uma lágrima. E seria? Ah, querida, Conceição sorriu. Qualquer homem que olha para você do jeito que ele olha, certamente passa no teste. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de Carla, a madrinha, deslumbrante em um vestido azul marinho. Pronta, futura senhora Monteiro. Marina respirou fundo. Pronta. Lá fora, 50 convidados aguardavam, família de ambos os lados, amigos próximos e alguns colegas de trabalho. Notavelmente ausentes estavam Fernanda Cavalcante e a maior parte da alta sociedade paulistana. Marina e Ricardo haviam decidido que queriam pessoas que realmente se importassem com eles, não aquelas que compareceriam apenas para fofocas. João Silveira, que havia se oferecido para ser padrinho de Ricardo, esperava ao lado do altar improvisado. O próprio Ricardo estava impecável em um terno cinza claro, mas Marina podia ver o nervosismo na forma como ele ajeitava a gravata constantemente. A música começou, uma versão suave de At Last, tocada por um quarteto de cordas. Marina apareceu na entrada do jardim e o mundo pareceu parar. Ricardo se virou e a expressão em seu rosto fez todas as dúvidas e medos que ela ainda carregava simplesmente desaparecerem. Ela caminhou lentamente pelo corredor improvisado, acompanhada por Conceição, sorrindo para os rostos familiares que a observavam com carinho. Mas seus olhos permaneceram fixos em Ricardo, que a aguardava com uma expressão de puro assombro, como se ainda não conseguisse acreditar que ela estava ali, que isto estava acontecendo. Quando finalmente chegaram ao altar, Conceição beijou a testa de Marina e colocou sua mão na de Ricardo. Cuide bem dela, disse baixinho, mas alto o suficiente para que todos ouvissem. Com minha vida, respondeu Ricardo, sem hesitação. O celebrante, um amigo de faculdade de Marina que se tornara juiz de paz, sorriu calorosamente antes de começar. Estamos reunidos aqui hoje para celebrar o amor entre Marina Santos e Ricardo Monteiro. Um amor que começou no ambiente profissional, cresceu através de desafios e incertezas, e se fortaleceu até se tornar a base para uma nova família. Marina sentia o bebê se mexendo em sua barriga, como se também estivesse participando da cerimônia. Ricardo notou seu sorriso e sussurrou: "Nosso filho já está aprovando." Antes de prosseguirmos com os votos tradicionais, continuou o celebrante, Marina e Ricardo escolheram escrever suas próprias promessas. Ricardo tirou um papel dobrado do bolso, suas mãos tremendo ligeiramente. Marina, começou ele, a voz embargada, há 2 anos, quando você entrou no meu escritório pela primeira vez, eu era um homem que havia desistido de acreditar no amor verdadeiro. Construí muros tão altos ao redor do meu coração que nem eu mesmo conseguia mais encontrá-lo. Ele parou para respirar fundo, olhando diretamente nos olhos dela. Você não apenas derrubou esses muros. Você me ensinou que eles nunca foram necessários. Me ensinou que força não vem de se proteger de todos, mas de encontrar uma pessoa em quem se pode confiar completamente. Você me ensinou a amar sem medo. Marina sentia as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas continuava sorrindo. Prometo a você hoje, diante de nossa família e amigos, que nunca mais duvidarei do seu amor ou das suas intenções. Prometo ser o homem que você vê em mim, não o empresário bem-sucedido ou o homem rico, mas simplesmente o homem que a ama e que fará qualquer coisa para merecer esse amor todos os dias. Ele dobrou o papel, a voz ficando mais firme. E prometo ao nosso filho que crescerá em um lar cheio de amor, respeito e honestidade, que aprenderá através do nosso exemplo que o amor verdadeiro existe e que vale a pena lutar por ele. Agora era a vez de Marina. Ela havia decorado seus votos, mas quando abriu a boca, outras palavras saíram, diretamente do coração. Ricardo, quando te conheci, você era o chefe mais intimidador que eu já havia encontrado. Sério, controlador e aparentemente inacessível. Risos suaves ecoaram entre os convidados, mas aos poucos comecei a ver além da fachada profissional. Vi um homem que se preocupava genuinamente com seus funcionários, que trabalhava longas horas não por ganância, mas por um senso de responsabilidade que admirava. Ela pegou as mãos dele, notando como elas não tremiam mais. Quando nossa relação mudou de profissional para pessoal,
Eu sabia que estava me apaixonando por alguém especial, mas só percebi o quanto quando você teve que escolher entre suas velhas feridas e a possibilidade de um amor novo. Marina sorriu através das lágrimas. Você escolheu o amor, Ricardo. Escolheu confiar, escolheu ser vulnerável. Escolheu construir algo novo comigo. E prometo que nunca darei motivos para você se arrepender dessa escolha. Ela colocou a mão livre sobre a barriga. Prometo que nossa família será construída sobre honestidade, comunicação e amor incondicional. Prometo que quando nosso filho fizer perguntas sobre como nos conhecemos, diremos a verdade, que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, quando menos esperamos, e transformar completamente nossas vidas. O resto da cerimônia passou como um sonho. Eles trocaram alianças simples de ouro branco, se beijaram quando foram declarados marido e mulher e caminharam de volta pelo corredor, sob uma chuva de pétalas de rosa. Durante a recepção no jardim, que consistiu em um jantar caseiro preparado por uma empresa de catering local, Marina observou os convidados. Conceição conversava animadamente com Carlos, o motorista de Ricardo, que havia se tornado quase um membro da família. João Silveira fazia Carla rir com histórias embaraçosas sobre Ricardo nos tempos de faculdade. Era exatamente o tipo de festa que ela havia sonhado. Calorosa, íntima e autêntica. Arrependida? Perguntou Ricardo, aparecendo ao seu lado com 2 taças. Uma de champanhe para ele, suco de uva para ela. Do quê? De ter se casado com um workaholic paranoico que coleciona plantas e lê livros sobre bebês compulsivamente? Marina riu. Você esqueceu de mencionar que também faz ovos mexidos terríveis e insiste em reorganizar minha gaveta de meias. Ei, suas meias ficaram muito mais organizadas. Ficaram. Ela se inclinou para beijá-lo. E não me arrependo nem um pouco. A festa continuou até tarde da noite, mas Marina e Ricardo se retiraram cedo. Ela estava cansada e ambos queriam um momento a sós para processar o dia. No quarto, Marina se sentou na cama, enquanto Ricardo a ajudava a tirar a tiara e o véu. Senhora Monteiro, disse ele testando o som. Marina Santos Monteiro, corrigiu ela. Vou manter meu nome também. Como quiser. Você seria incrível com qualquer nome. Eles se deitaram juntos, Marina de lado para acomodar a barriga, Ricardo a abraçando por trás com uma mão sobre o bebê. O que você acha que nosso filho dirá sobre todo esse drama quando crescer? Perguntou Marina. Que os pais dele tiveram sorte de se encontrar. Sorte? Ricardo pensou por um momento. Talvez não seja sorte. Talvez seja destino. Você acredita em destino? Não acreditava. Mas ele beijou a nuca dela. Como explica o fato de uma mulher de Poços de Caldas ter aparecido exatamente quando um empresário paranoico de São Paulo mais precisava aprender a confiar novamente? Marina sorriu no escuro. Talvez seja só porque o mundo é pequeno e as pessoas boas tendem a se encontrar. Ou talvez, disse Ricardo, a voz sonolenta, seja porque quando você para de procurar, quando para de tentar controlar tudo, a vida te surpreende com exatamente o que você precisa. Do lado de fora, os últimos convidados estavam indo embora, suas risadas ecoando pelo jardim. Dentro do quarto, 2 corações batiam em sincronia, enquanto um terceiro se preparava para se juntar a eles em poucos meses. Marina fechou os olhos, a mão sobre a de Ricardo que descansava em sua barriga, e se permitiu imaginar o futuro. Manhãs preguiçosas em família, o bebê aprendendo a andar no jardim, Ricardo ensinando o filho sobre construção civil, enquanto ela ensinava sobre perseverança e dignidade. Seria uma vida boa, uma vida real, uma vida que começara com a simples frase "preciso de uma secretária competente" e se transformara em algo que nenhum dos dois havia ousado sonhar. E quando o bebê chutou suavemente, como se concordasse com os pensamentos dela, Marina soube que esta era apenas o início da melhor história de suas vidas.